Principados e Poderes, um livro que tem me edificado, equilibrado, bíblico, amém? E põe o diabo no lugar dele. E tem gente que põe o diabo muito lá em cima, né? Outros também não dão bola, ignoram. Então, esse livro aí pôr Satanás no lugar dele. Então, venha realmente, vai ser útil, está dentro do nosso pensamento. Só tem 21, mas não pode comprar agora, só pode comprar no intervalo. Então, tem mais essa também. O aspirante Bruno está encarregado e está vendendo para vocês. Recebamos a palavra de Deus em nome de Jesus. Bem-vindo, Espírito. Nós somos metodistas, o senhor é metodista, então estamos em casa, viu? É à vontade. Muito obrigado, Bispo Caleb. Agradeço muito o convite. Me sinto muito honrado de ter o privilégio de falar para os pastores aqui da terceira região. Isso é realmente algo importante, poder ser um instrumento de Deus para comunicar algo que possa ser útil para a tua vida, para o teu ministério, né? Que de alguma maneira a partir daí possa abranger mais e mais pessoas. Então é realmente muito bom. Eu louvo a Deus também por aquilo que o Senhor está fazendo. Deus está fazendo no seio da família wesleyana. No passado, historicamente falando, houve episódios que levaram ao distanciamento, à separação, e pelo Espírito de Deus, uma coisa está acontecendo que é a unidade, a começar pelos líderes, e isso é a coisa mais difícil, que os líderes estejam querendo estar uns com os outros, e a gente está gostando mesmo de estar junto. Não é penoso, não é algo, sabe, que a gente faz a contragosto, mas Deus está nos aproximando. O coração, a gente está sentindo que no coração nós somos um, e aquelas barreiras que existiam entre nós, elas estão caindo, sendo colocadas por terra, e nós nos sentimos irmanados, e numa vocação que é o nosso legado, o legado wesleyano, como bem mencionou o Bispo Caleb, de espalhar a santidade bíblica por toda a terra, de renovar, transformar, impactar a nação, e nós entendemos que a mensagem de santidade e também a mensagem da verdade, do evangelho puro, isso é algo que a nossa nação, o nosso Brasil mais precisa nesse momento, de ética. A gente fala de ética na política, está faltando, precisa de ética na política, mas está faltando ética entre os evangélicos. Então a gente entende que precisamos ser exemplo daquilo que a gente prega, aquele retorno à palavra, e Deus tem feito isso. Nós estamos felizes porque é algo bom, algo benéfico, como tem feito bem para o Bispo Caleb, tem feito bem para mim, para toda a comunidade, e louvamos a Deus por isso. Eu fico feliz também por causa do tema que vocês estão abordando. Esse livro é um livro muito especial, é um livro bem pequeno, conciso, mas poderoso, né? E esses 5 votos também, eu vou falar de en passant. Você vai ver que conforme eu for falando, a gente vai passear um pouco, você vai identificar. Você estudou tanto quanto eu, leu o livro. Então, conforme eu for falando, alguns desses tópicos estão sendo abordados de maneira natural, porque você vai identificar. E eu vou começar falando do chamado pastoral, e vou terminar falando do chamado. Toda a mensagem, essa agora e depois do intervalo, ela tem a ver com o ministério pastoral, com o chamado. E aí eu queria convidar você a abrir a Bíblia em 1 Samuel capítulo 3. A gente vai começar observando um aspecto do chamado pastoral que a gente encontra aqui. É o chamado do menino, do moço Samuel, capítulo 3. Todos se encontraram?
O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Chamou o menino assim: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Esse se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o povo, o que a ouvir, lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreende. Portanto jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que o não encubras, assim te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, e disse-lhe: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que o Senhor estava conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto sua palavra, o Senhor, se manifestava ali a Samuel. Amém. Amados irmãos, podem sentar. Primeira coisa que eu observo aqui é que na chamada que Deus fez, no chamado que Deus fez a Samuel, ainda moço, é a atitude de Samuel. Você observa claramente que Samuel tem uma atitude de servo. Samuel é um moço humilde. Isso está claro aqui. Ele é um moço obediente. Ele é submisso a Eli, a autoridade, a liderança de Eli. Você percebe isso nitidamente. Ele obedece. E ele é obediente também a Deus. Ele é obediente à voz de Deus, é o chamado de Deus. Ele é humilde, servo de Deus. Fala que teu servo ouve.
Primeira característica, então, é que o chamado é um chamado para pessoas humildes, pessoas que têm um coração humilde. É um chamado para servos, é um chamado para servir. E quem chama é o grande Senhor. E esse Senhor que chama, aí eu convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 13, porque lá em João capítulo 13 a gente vai aprender algo tremendo a respeito do Senhor, porque esse Senhor que chama também serve. Esse Senhor que chama disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir. Ele que é o Senhor, Ele que é o maior de todos, não há nenhum maior que Ele. Não há quem seja tão grande, quem seja tão superior, quem seja tão Senhor como o Senhor Jesus. E esse Senhor sobre todos, esse Senhor que nos chama, age como servo também. É tremendo isso. Lá em João, eu chamo a sua atenção porque é tão lindo observar o seguinte. João capítulo 13, olha lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e que voltava para Deus, levantou-se da ceia. Vou repetir esse versículo que eu acabei de ler. Olha o que o versículo 3 diz: sabendo Jesus, ou seja, Cristo Senhor, tendo consciência, sabendo o quê? Sabendo o quê? Que consciência era essa que ele tinha de si mesmo? Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e que voltava para Deus. Portanto, Jesus tinha completa noção, consciência de quem ele era, de onde ele tinha vindo, e de que o Pai, Deus Todo-Poderoso, lhe havia conferido todas as coisas. Então, certo, ciente de sua identidade, de que pertencia a Deus, de que pertencia ao céu, de que era Deus e de que era dono e Senhor sobre todas as coisas, nesta consciência, qual é o ato subsequente? Qual é o ato, produto e resultado de alguém que sabe que é Senhor, de alguém que sabe que é filho de Deus, que é Senhor e tem autoridade sobre todas as coisas, de que todas as coisas estão de fato debaixo dos seus pés? Qual é o ato, qual é a atitude? É a atitude da maior grandeza possível. Toma uma toalha, uma bacia e lava os pés dos discípulos. Não parece algo totalmente contraditório? Se diz sabendo que é filho de Deus, sabendo que Deus deu tudo para ele, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. É dito que na consciência disso, ele toma a atitude mais humilde, serviçal, lavando os pés dos discípulos. Jesus disse que aquele que quiser ser o maior, deve ser o menor. Os últimos serão os primeiros serão os últimos, e aquele que quiser estar à direita ou à esquerda, deve ser o servo de todos. E ele nos deu o exemplo, e ele disse: bem-aventurados vocês são, se vocês sabem essas coisas. Não, ele não disse bem isso, não foi? Ele disse quase isso. Na sequência ele diz: se vocês sabem essas coisas, vocês são bem-aventurados se vocês as praticam. Então o chamado de Jesus, do Senhor, é um chamado para seguir os seus passos. Ele que tinha tudo, tornou-se servo. E a gente tem que entender que a humildade é essencial, que a gente tem que ter um coração de servo, que nós não fomos chamados para sermos servidos, nós fomos chamados
para o benefício de outros, para servir aos outros, para servir a comunidades inteiras. A gente que está ao nosso lado, a gente que está caída, a gente que está ferida, gente que precisa de socorro, nós nos colocamos à disposição deles, à disposição de todos. Nós nos tornamos como servos de Deus, servos de todos. A serviço estamos, numa atitude humilde. Maior, disse Jesus, é o que serve. Sabe o que disse Martin Luther King? Baseado nisto, nesta consciência de que maior é aquele que serve, ele disse: todos nós podemos ser grandes, todos nós podemos ser os maiores, porque todos nós podemos servir. A Madre Teresa de Calcutá, não é para você ser devoto dela não, mas tem uma frase dela, ela fala assim: Deus não nos chamou para fazer grandes coisas, para sermos os reis da cocada preta. Ela não usa essa expressão, mas não foi para fazer grandes coisas, mas foi para fazer pequenas coisas com grande amor, com coração de servo. Está aí a grandeza do nosso chamado, no ato de servir. Aí eu quero dar um exemplo pessoal. Então, permita-me contar uma pequena história do meu ministério, que aí eu chego na grandeza da humildade do ato de servir, que a gente vai encontrar na beleza, na realização do ministério em coisas bem simples. Eu comecei meu ministério de modo bem humilde. Eu acho que só por isso Deus me chamou, porque eu não me sentia apto sequer para dirigir uma reunião de oração. Quem sou eu? Aliás, eu me sentava lá atrás porque eu tinha medo que as pessoas me chamassem, o pastor me chamasse para fazer uma simples oração, que eu tinha vergonha de falar em público. Eu era bem tímido, bem acanhado, sentava lá atrás, mas com essa cabeça meio desproporcional e tal, pescoçudo. De vez em quando o pastor chamava. Eu lembro quando ele me chamou para dirigir, fazer a abertura de uma reunião de oração, que tinha mais ou menos umas 15, 20 pessoas, numa quarta-feira na igreja, e eu passei mal aquele dia. Passei mal, diarreia, não comi direito, estava tenso, estava nervoso, e fiz aquilo com uma dificuldade. Aquilo foi um parto para mim. Eu não vi a hora daquilo acabar, porque era difícil. Então eu não queria cargo nenhum, eu não queria posição alguma, mas eu era apaixonado pelas Escrituras, apaixonado pela palavra de Deus, e amava o Senhor. Eu era, naquela oportunidade, tinha um cargo na mocidade, época que tinha bastante atividade de mocidade. Tínhamos uns 60 jovens na igreja, e eu tinha um cargo, era diretor esportivo da mocidade, para futebol, esse negócio assim. Acho que vai dar. Aí eu aceitei. O presidente renunciou, confusão na diretoria, briga, ciumeira, divisão, e o presidente renunciou, o vice-presidente renunciou também, o diretor espiritual também bateu em retirada, o diretor social também da mocidade. Sobrou o besta que está aqui diante de vocês. Então, de repente eu me vi como líder. Eu falei: mas eu não sou líder, eu não posso ser líder, eu não tenho um dom de líder, eu não posso, eu não quero. Mas aí Deus falou assim: não, essa mocidade não pode acabar, tantos jovens, tanta coisa assim. E eu fiquei tentando falar com aqueles que eram os líderes: deixa disso, volta, vamos lá. E aí eu marquei uma reunião, porque agora eu estava na liderança, mas eu marquei uma reunião para eles reassumirem os seus postos. E chamei os jovens: vamos, telefonei para todo mundo. Chega lá no dia da reunião, assim começa a minha primeira reunião de liderança. Ninguém apareceu, eu abri e fechei a igreja. Não é para desanimar? Mas eu não desanimei não. Falei: não é possível, o que é isso? Vamos lá. Eu liguei, continuei insistindo. Marcamos uma reunião na casa de um deles, que inclusive é um cantor, mas eu não vou falar para o
nome para não comprometer, mas é conhecido. Então marcamos na casa dele. Aí foi lá, uns 10 mais ou menos, jovens. Alguns da liderança, mas todo mundo desanimado. Não, eu não quero, não, eu não aceito, não, eu não vou. Então a gente resolveu marcar uma segunda reunião na casa de um outro amigo da igreja. De um outro amigo. Nessa casa, esse amigo não entendeu o propósito da reunião. O propósito era, vamos reorganizar a liderança, a diretoria da mocidade. Vamos ver que tipo de planejamento, que tipo de atividades, retiros, ações podemos tomar. Era esse o propósito. Ele não entendeu, pensou que se tratava de um culto, convidou seus vizinhos. Quando eu chego lá, tinham 10 visitantes. Ele disse, eles não são crentes, convidei para o culto de hoje. Eu falei, que culto? E lá estavam sentados o ex-presidente da mocidade, o vice-presidente, diretor espiritual, mas ninguém queria cargo nenhum. Aí eu cheguei para eles, olha, nada daquela conversa que a gente ia ter de negócio, de administração. A reunião agora mudou de figura, agora tem que ser um culto evangelístico. Quem é que prega? Cheguei para o presidente, você prega? Eu não vim preparado para isso. Cheguei para o diretor espiritual, olha como é que o negócio está. Cheguei para o diretor espiritual, você prega então uma mensagem aí para as pessoas que vieram a essa reunião. Eu não vim preparado para isso. Ninguém queria pregar, falava com um, falava com outro. E aí, lembra que eu conhecia a Bíblia, a palavra de Deus estava no meu coração. Eu amava o Senhor, mas eu não tinha coragem nem de dirigir uma reunião de oração, nem de fazer oração. Como é que eu ia pregar? Mas quando ninguém quis, ninguém aceitou, eu fui movido. Mas sabe, aquele negócio, a necessidade faz o homem. Eu falei, não pode, a gente não pode se calar, alguém tem que pregar. Como não tinha ninguém para pregar, fui eu mesmo. Mas aquilo, olha gente, para alguém como eu, aquilo foi realmente, eu vou dizer que foi uma armadilha de Deus. Foi um parto a fórceps, foi um negócio assim. Eu lembro que até foi o texto do Jovem Rico, eu gostava muito. Eu abri lá no texto do Jovem Rico, li e comecei a falar. Só que quando eu começava a falar, eu mesmo não me reconhecia. O que está acontecendo? Comecei a falar com uma autoridade, com uma desenvoltura, de um jeito, e aquelas pessoas com os olhos arregalados ouvindo. E aí eu fiz o apelo: quem quer ser de Jesus? Quem quer ser um cristão? Quem quer entregar a sua vida a Cristo? Os 10 levantaram. Fiquei cismado, falei, né? Quando esbola demais, o santo desconfia. Falei, não é possível. Primeira pregação, 10 aí se converteram. Falei, não, tem alguma coisa errada. Eu refiz o apelo. Falei, vocês não entenderam, para ser crente, entendeu? Fui dificultando, naquela época ser crente era complicado. Estou falando de 1980, 81, né? Era mais complicado. Ser crente, carregar a Bíblia, ser um discípulo de Jesus, um seguidor, renunciar à carne, o pecado, o mundo. É isso mesmo. Aí 4 corajosos ainda levantaram as mãos. Desses 4 tinha uma irmã que ela falou assim: eu gostaria que você pregasse, que você fizesse um culto desse. Pode ter um culto desse na minha casa semana que vem? Você prega mesmo a mensagem? Eu falei, mesmo? Acho que a mesma dá. Estava eu lá na semana seguinte na casa dessa irmã, que não era irmã, que agora se tornou irmã, e pregando a mesma mensagem. Mais pessoas se converteram e o fenômeno se repetia, porque mais gente que se convertia ali queria um culto em sua casa. E depois foi toda semana, não parou mais de ter culto nas casas, não parou de ter gente pedindo culto em casa, gente se convertendo, culto em casa. Houve um pequeno avivamento no nosso contexto ali mais local, da igreja local. Fizemos 3 retiros de jovens aquele ano. Me tornei então um presidente de mocidade. Alguém começou a pregar e tal, mais e mais gente. Os cultos de sábado, cheio na mocidade, vindo mais gente, eu pregando. E o pessoal dos jovens falam assim: o avivamento para Metodista Livre vai começar, vai se romper com aquele jovem de 18 anos de idade. Aí comecei a ficar cheio de mim mesmo. O humilde servo do Senhor, que se sentia incompetente para qualquer coisa, agora estava
badalado, sabe? Até uma igreja metodista wesleyana, com quem a gente tinha comunhão, me convidou para pregar naquela época. Ela era ali, deixa eu ver, era numa casa que eles se reuniam naquela época, em Vila Sabrina. Na casa era pastor Edson, não sei se ele era pastor ou Edson Bonifácio, não sei se alguém aí do Jaçanã, se chama o Jaçanã ali. Então era na casa da sogra dele. Ele me convidou para pregar lá. Até da metodista wesleyana estava recebendo convite, hein? Estava ficando importante. Só que eu estava cansado, eu estava pregando 2 vezes por semana, às vezes terça, quinta, às vezes 3, sábado também. Fiquei importante. Monção para pregar. Cheguei para o pastor, com 18 anos, falei: pastor, quero pregar domingo à noite, culto principal. No culto principal que eu quero pregar. Aí fui eu lá. Pastor misericordioso, bondoso, me deu uma oportunidade. Fui pregar no domingo à noite. Aí muito jejum, não faltou jejum, faltou oração, faltou humildade. Olha que perigo, né? Não faltava conhecimento bíblico, muita Bíblia, muitos livros, tudo caía, comendo a Bíblia, comendo a palavra, aprofundando na teologia, pregando, fazendo a obra de Deus. Mas de repente o orgulho espiritual, que é uma das piores pragas que podem existir, estava lá no meu coração. Senti pouco pregar nas casas, pouco pregar só de sábado, pouco pregar só para a mocidade. Eu já estava querendo galgar novos horizontes, subir, pregar para toda a igreja, no púlpito, no culto principal de domingo, com 18 anos de idade. Bom, chegou lá, catei o paletó de um, né? Tipo compor, porque não tinha, né? Então me emprestou o paletó, até colete me emprestaram, até de colete eu estava, colete, paletó, colete, gravata, e fui pregar. E como eu não tinha preparado nada, lembra do meu primeiro sermão? Só a leitura da Bíblia, conhecimento. Foi lá, o Senhor me deu a palavra. Eu estava quase como os irmãos da congregação cristã do Brasil. Recebi ali, na hora, a palavra, e o negócio funcionava. Estava dando certo até então. Então eu não preparei nada também. Eu sou um homem do Espírito. O Espírito fala comigo, o Espírito me move. Bom, mas o Espírito não abençoa muitos preguiçosos, não. E ele pode inspirar a gente durante o preparo da mensagem, né? No processo, a gente pode ser mais zeloso. Bom, fui lá pregar. Única coisa que eu tinha, porque lembra que eu estava me sentindo por cima dos outros? A única coisa que eu tinha, uma ideia. Se podemos falar em esboço, o texto era Mateus 13, que fala da parábola do joio e do trigo. E o único esboço que eu tinha na minha cabeça: eu trigo, vocês joio. Isso estava pronto. Fora isso, deixar que o Espírito fala. Sinceramente foi isso, não tinha mais nada. Li a parábola, e quando eu li o texto bíblico de Mateus 13, da parábola do joio e do trigo, como assim, diante de vocês, eu termino de ler, levanto os olhos, um branco total, mas branco, eu quase desmaiei, um susto. Falei: e agora? Deus meu, por que me desamparaste? Nenhuma voz, nenhuma inspiração, nenhum toque do Espírito, nada. Deus me deixou comigo mesmo. E a minha empáfia, o meu orgulho, e a minha pretensão. Gente, foi um dos espetáculos mais horrendos na face da terra. Um homem abandonado por Deus no púlpito, e que não tinha nada, não tinha preparado nada e não tinha inspiração nenhuma, mas era para falar mal dos outros, então ficou mais fácil. Eu falei: mal é de todo mundo na igreja. Eu ofendi todo mundo. Falei para as moças, porque as moças dessa igreja são como sabonete de quartel, que passam de mão em mão. Aí as mulheres começaram a dar uns sorrisinhos assim: fala Deus, ri não, porque vocês senhoras, falem mal de todo mundo, os homens, só eu era o bom, eu era o tal.
Se vocês quiserem ser espirituais, olhem para mim, eu sou a referência. Quando eu terminei de pregar, aí Deus falou comigo. Acabei de pregar, fechei a Bíblia. Eu estava quebrado. Agora, eu que falava em dedo em riste, apontando na cara, olhando na cara e ofendendo todo mundo, agora eu já não tinha mais coragem de olhar para os meus irmãos. Eu estava quebrado, eu estava humilde, e eu estava dizendo para mim mesmo: nunca mais eu vou pregar na minha vida. Nunca mais eu ofendi os meus irmãos. Eu machuquei as pessoas, eu fui desrespeitoso, eu não tive nenhum amor, eu não falei com amor. Eu fui o juiz dos meus irmãos. Eu fui o acusador dos meus irmãos. Aí terminei, abaixei a cabeça, o pastor tomou a palavra, e enquanto eu dizia para mim: nunca mais vou pregar, nunca mais vou pregar. E arrasado ali. O pastor falou assim: admira a coragem desses jovens, 18 anos, quanta coragem, vim aqui pregar. Eu me lembro do meu primeiro sermão, ainda foi pior do que o dele. Eu fiquei tão traumatizado, eu parei, interrompi todas as atividades da igreja, mas continuei lá na igreja, continuei firme, humilde, quieto, no meu canto, pedindo perdão, desculpa para as pessoas. Parei de pregar de terça, parei de pregar de quinta, parei de pregar de sábado, nem pensava em pregar de domingo mais. E eu falava para mim mesmo: nunca mais vou pregar, não sou digno. Arrasado, quebrado, traumatizado. Aquilo foi um golpe tremendo na minha vida. Mais de um ano passou, e aí uma outra igreja me convidava, e aí eu senti de pregar lá. E foi assim que eu fui quebrando esse jejum de mais de um ano sem pregar, mas com muito temor e tremor. Plantamos então a primeira igreja, ainda candidato, aspirante, como vocês falam. Aí plantei a primeira igreja. Começando meu primeiro ano de seminário, aí tive aquele chamado para o ministério, plantamos a primeira igreja. Quando nós plantamos a primeira igreja, ela foi crescendo, do nada, logo tinha 42 membros, depois foi tendo mais 80 pessoas de frequência, e aí eu fui ordenado pastor. Quando eu fui ordenado pastor, uma outra denominação, a irmã Wesleyana também, me convidou. O superintendente gostava de mim, me dava aula lá no seminário, e ele falou: você foi ordenado agora, vem. Ele ficou 2 anos no meu pé pegando para eu ir para lá, mas não era para ir necessariamente em definitivo, era para ajudá-lo, que eles iam plantar 30 novas igrejas, era um projeto mundial para 30 novas igrejas, projeto de São Paulo, 30 novas igrejas em São Paulo. E aí eu falei com a minha liderança, falei: olha, eu como estou novo e tenho essa oportunidade de servir, de ver, ficar um ano lá. O pessoal meio a contragosto assim, mas cedeu, Metodista Livre, para que eu pudesse servir na outra denominação. Chegando lá, esse que era o superintendente, o líder principal, a quem eu admirava muito, grande pregador e tal, ele ficou ouvindo as pessoas às vezes elogiando, falando alguma coisa assim de mim lá, e não prestou. Com um mês que eu estava lá, ele disse assim: volta para a tua laia. Você veio aqui para dividir a igreja. Eu falei: que isso? Quem sou eu? O senhor é o pastor que eu admirava. Não, um mês que eu estava lá. Só que eu tinha deixado, eu tinha construído a minha casa, eu era casado, tinha 2 filhos, tinha construído a minha casinha humilde, lá no bairro de Cidade Ademar, perto lá de Diadema, divisa já com Diadema, lá na CUPC. E eu deixei meu irmão, porque eu ia para a casa pastoral, lá era para ser pastor de tempo integral, o primeiro ano que eu ia ser pastor de tempo integral, naquela denominação, na casa pastoral. E sabe o que esse pastor fez? Falou: vai embora, volta para a Metodista Livre. Eu falei: eu vou voltar, mas agora eu não posso, né? Eu vou voltar no final do ano, não é? Não, volta agora. Eu falei: como? Eu deixei meu irmão morando na minha casinha, meu irmão pobre, que nem eu, como é que eu vou tirar ele de lá? Não tem nem para onde voltar. Ele com raiva de mim. Aquele ano, o primeiro mês, isso 1989, o primeiro mês de janeiro, teve uma inflação de mais de 80%, não sei quem vai lembrar disso. Ele congelou o meu salário, então no primeiro mês eu já ganhava 80% menos, e foi assim até o final do ano, sem nenhum reajuste, aquela inflação galopante. Eu vou dizer para vocês, irmãos, que eu penei
penei. E Deus colocou para mim o seguinte: o texto que Deus falou comigo no coração era de Lamentações 3, que dizia assim: bota a tua boca no pó, talvez haja esperança, suporta o jugo da tua mocidade, fui eu que coloquei sobre você, de que se queixe o ser vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados, cala a boca, não reclama, é eu na tua vida. Então não era o capeta, não, era Deus, usando, acho que um certo do capeta, mas ele é capaz de fazer isso. Suporta, fique quieto. Então eu não tinha autorização para me queixar, para pedir ajuda. Meu pai e minha mãe não ficaram sabendo, e nós passamos necessidade. Não ficamos sem comer, mas olha, eu lembro que eu ia, aquele ano todo não fomos uma única vez no mercado para fazer compras. Comprávamos, se fosse no mercado, saímos com uma sacolinha na mão. Sacolão, eu comprava meia dúzia de ovos, e Deus é testemunha. Meia dúzia de ovos, que eu não tinha dinheiro para comprar uma. Paupérrimo, 2 filhos para criar. E o leite que a gente comprava era o leite para os filhos, do tipo homogeneizado. Já ouviram falar de um negócio desse? Tem o integral, tinha o tipo B, daqueles de saquinho, tinha o tipo C, e tinha um danado do tipo homogeneizado, que era mais barato que o C, que a gente comprava, que era como o leite em pó que eles hidratavam, novamente, botava lá no saquinho, que era mais barato que o C, e que a gente dava só para as crianças. Eu e a minha esposa, 1 ano sem beber leite, e a única pizza que nós comemos foi minha cunhada, que veio fazer uma visita, comprou uma de mussarela, para nós comer um único pedaço de pizza que nós comemos aquele ano, sem dinheiro para comprar roupa. E o homem em cima sabe o que ele falava? No púlpito. Primeiro, quando eu cheguei lá no primeiro mês, eu tinha tudo. Eu era o diretor da educação cristã, eu pregava nos cultos, eu era o líder do louvor, eu era o líder da reforma, a igreja estava reformando, eu tinha tanta atividade, tanta coisa para fazer. E num mês depois, ele tinha me cortado de tudo. Eu já não era mais isso, não podia mais pregar na igreja, não podia mais servir a ceia, não podia mais dar aula. E ele começou como ele era superintendente, já me enxotava lá da igreja, me botava para pregar em tudo quanto era canto, menos ali na igreja, me afastava. E ele disse: a única coisa que você pode é fazer visita. Mas fazer visita todo mundo pode. Eu não estudei 4 anos no seminário para fazer visita. Eu não fui ordenado para me restringir apenas essa função tão simples de fazer visitas. Aquele homem orou para que eu morresse. Num culto de quarta-feira, de reunião de semana, ele falou assim: Senhor, se eu sou impedimento da igreja, o Senhor me mata. Se é outro, o Senhor leva ele, mata ele. E apontou o dedo na minha direção com os olhos abertos. Naquela semana, como que ele estava, capotou, ele foi parar na UTI, decepou a orelha e um monte de coisa mais. Mas não morreu. Na mesma semana. Deus é misericordioso e bom. Aconteceu, é história. E Deus não me deixava abrir a boca. Os irmãos viam: o que está acontecendo, o que está, não sei o que. Eu não podia falar nada, não podia falar mal dele, não podia falar com meu pai e minha mãe. Por isso eu não podia nem pedir ajuda. Pai, me dá um dinheiro. Não podia. Passamos um perrengue. E só restou fazer visita. Lembra que a atitude do chamado é a atitude de servo. Então vou me dedicar e me consagrar à visitação, sem reclamar. Ainda bem que eu ainda tenho algo para fazer. Comecei a visitar os hospitais, visitar as casas, visitar todo mundo. Agora era o que eu podia fazer e fiz. Chegou uma vez, minha esposa estava muito abalada com tudo que acontecia, muito doída, e ela fez uma carta, que era carta quase que para eu assinar embaixo. Ela falou assim: carta de renúncia da igreja, para sair. Não aguentava. E ela fez a carta. Só que ela nem chegou a me entregar a carta, porque naquela tarde uma irmã ligou para ela e falou assim: puxa, o pastor está aí e tal.
Ah, que pena que ele não está. Queria contar para ele como tem sido boas as visitas que ele tem feito, porque minha irmã tal, não sei o que, fulano de tal, não sei o que. Que maravilha, quanta diferença tem sido na vida das pessoas. E dando um testemunho atrás do outro, a Cristina começou a chorar, minha esposa começou a chorar e falou assim: vou rasgar essa carta. Foi assim. Mas aí eu quero contar uma coisa que aconteceu, que talvez tenha sido o dia mais marcante na minha vida e no meu ministério, e que foi fazendo visita, que não foi pregando. Não, lembra, pregamos lá, eu já preguei até no ginásio de Ibirapuera, né? Eu vi, você estava lá. Mas não foi esse o dia mais marcante do meu ministério. Vou contar para vocês qual foi. A gente tinha ido, eu recebi um chamado para visitar alguém que estava no hospital. Era uma menina de 15 anos de idade que tinha tentado suicídio, saltou do 5º andar de um prédio. Quando eu cheguei no hospital, ela estava engessada com dois braços quebrados e as 2 pernas quebradas. E ela estava com uma raiva brava porque não podia se matar mais. Ela queria se matar, não podia fazer nada, estava lá travada. E eu fui falar com ela e ela não queria me ouvir. Eu estava com dificuldade, falando do amor. Olha, deixa, porque ela tinha, o namorado dela tinha abandonado ela, e ela estava grávida desse namorado. Aliás, nesse tombo ela perdeu a criança, o bebê. Estava lá, com uma raiva, com um ódio no coração, com uma revolta tremenda. Eu falando, eu entrei ela com aquela cara e eu saí de lá, assim, meio frustrado, porque a cara dela não mudou em nada. Não foi nem um pouco receptiva. Aí alguém, passados uns 3 dias, essa mesma pessoa que tinha me ligado para ir lá no hospital, chamou de novo, falando: vai lá na casa dela, visitar ela. Ela morava numa favela, perto de uma favela. E eu entrei lá com o endereço, muito difícil de achar. E comecei perguntando, lá embaixo na favela assim, perguntando: ei, vocês viram por acaso, eles conhecem esse endereço? E esse endereço eu não sei. Vocês conhecem alguém? Será que por acaso não viram uma ambulância chegando? Uma moça assim, com os 2 braços engessados e a perna engessada, deve ter sido fácil de alguém identificar. Não estou vendo, mas eu estava com a Bíblia. E aí alguém disse assim: não, calma aí, você é pastor, você é homem de Deus, vem aqui na minha casa que eu preciso da ajuda de um homem de Deus. Fui lá na casa, entrei na casa, e ela chamou todas as crianças da rua e pediu oração, e aí ministrei, e ensinamos um corinho para as crianças. E subimos, perguntando: e conhece falando de tal, de rua tal? Ninguém sabia. Eu fui subindo, me embrenhando ali pela favela e subindo as ruas. Mais uma pessoa me vendo com a Bíblia na mão falou assim: ei, eu preciso de socorro aqui, pastor. Vem cá, pastor, olha o que está acontecendo. Uma briga de marido e mulher tremenda, uma coisa, ministrando ali. Resumindo a história, 3 casas naquela favela pediram para eu entrar dentro das casas e ministrar e orar e abençoar. E quando eu desci, não achava a casa. Quando eu desci, passei por aquela primeira casa e as crianças estavam na rua cantando o corinho que a gente tinha ensinando já para outras. Eu achei isso muito lindo. Quando eu estava saindo da favela meio frustrado porque não pude encontrar aquela casa, alguém falou: ei, é fulano de tal que você está procurando? Ela mora ali. E fui lá na casa. Quando eu cheguei naquela casa, essa moça que tinha tentado suicídio, que tinha cara brava e tal, estava com um sorriso nos lábios e estava dizendo assim: eu aceito Jesus, eu quero Jesus, quero saber mais, quero ser batizada e tal. É na simplicidade das coisas. A grandeza está em fazer pequenas coisas com grande amor. O que restou, o que sobrou para mim? Fazer visita. Mas quanta coisa gloriosa pode acontecer. Jesus, o que ele mais fazia era isso, né? Andar, visitar, ir para uma casa e para outra. E às vezes as pessoas falam: eu não tenho ministério, eu não recebi uma nomeação. Que história é essa de não ter ministério? Quem tem ministério, quem tem chamado, meu irmão, pega o apóstolo Paulo, bota na cadeia, amarra ele, prende ele, as cadeias vão se quebrar. Ele pode estar amarrado, mas o evangelho não está amarrado. Tem carcereiro se convertendo. Essa é a grandeza do chamado, a grandeza do ministério. Irmãos, eu vou ver se eu faço um negócio aqui bem. Vou resumir. Essa de fato é uma mensagem, mas eu tenho 2 mensagens para essa primeira parte. Tem uma e depois tem mais 2 depois, tá? Mas eu vou resumir agora. Aqui, do texto que a gente leu primeiramente, volta lá a Bíblia.
1 Samuel, a gente viu o chamado de Samuel, naquele contexto em que a família de Eli estava sendo rejeitada por Deus, o fracasso de um ministério e a ascensão de um outro. E o que é que levou o fracasso do ministério da casa sacerdotal de Eli? Hófni e Finéias, seus filhos. Você vai ler o capítulo 2, e o capítulo 2 apresenta, descreve o quadro assim abismal, de carnalidade, de falta de temor. Então, um aspecto mais aqui que a gente vai entrar, é que enquanto Samuel a gente vê um coração de servo, obediente, em Hófni e Finéias a gente vai ver um coração rebelde, sem nenhum temor de Deus, pessoas desobedientes, pessoas profanas. Eles eram malignos, eles eram filhos de Belial, filhos do capeta, não tinham nenhum temor de Deus, não viviam em santidade, muito pelo contrário, eles pegavam os recursos da igreja, digamos assim, daquela época, em seu benefício próprio, metiam a mão no que pertencia única e tão somente a Deus, pastoreavam a si mesmos, se prostituíam, usavam a sua posição como líderes, como pastores daquele rebanho, para dar de cima das mulheres. E na frente da arca da aliança, eles praticavam imoralidades, nenhum temor tinham de Deus. E o Eli até chegou a falar com eles, mas falou de um jeito tão... Você já viu os pais de hoje banana? Na igreja, as mães banana? Não faz isso, quer dizer... Não é certo que você faça isso, por favor, e tal, mas sem autoridade. Quem era o sumo sacerdote? Era o Eli. Quem é que tinha que botar ordem na casa? Quem é que tinha que zelar pela santidade na casa do Senhor? Era o Eli. Mas ele não fez isso, ele não repreendeu, não disciplinou seus filhos, permitiu que aquela coisa horrenda, pecaminosa acontecesse e seguisse acontecendo. E quando falta santidade no ministério pastoral, a consequência será a derrota, a consequência será a destruição. E Deus então se manifesta, se pronuncia, ainda no capítulo 2, se pronuncia a Eli, vai ter um tete a tete com Eli, porque o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele passeia no meio dos candelabros, Ele passa em revista o seu quartel, a sua igreja, Ele zela, Ele expulsa os vendilhões do templo, Ele zela pela santidade, e o juízo começa pela casa de Deus. Amém. Ele vai lá e ele vai dizer assim, resumindo a ópera, ele vai dizer: como foi você capaz de honrar mais os seus filhos do que a mim? Você honrou mais os seus filhos do que a mim, que sou Deus. Amou mais os filhos do que a Deus, honrou mais os filhos do que a Deus, e perdeu o seu ministério, e foi amaldiçoado, e a casa dele vai cair. E a consequência você vai ver já no capítulo 4. O povo guerreando, o povo de Israel guerreando contra os filisteus, está lá no capítulo 4, logo no início. Uma derrota, porque quando falta a santidade, nós estamos expostos aos ataques do inimigo, e o inimigo cresce sobre nós, e o inimigo venceu. 4.000 homens foram mortos numa batalha. E aí eles falam: oh, precisamos de Deus. Tragam os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Hófni e Finéias. Tragam a arca. Quem trouxe a arca? Hófni e Finéias. E fizeram um culto daqueles. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu não sou contra culto fervoroso, eu sou fervoroso. Eu sou um homem avivado, mas tem um problema com fervor vazio, fervor sem santidade. Fervor quando ele é só produto do homem e não produto do Espírito. E eles fizeram um culto. Quando Hófni e Finéias
descem ao acampamento do exército de Israel, mas foi uma euforia. Fizeram um culto dos mais fervorosos que você vai encontrar na Bíblia. Foi um barulho daqueles, um fervor que alcançou inclusive o acampamento dos filisteus, que tremeram na base. Falaram: olha a confiança deles, olha, eles estão confiando no Deus deles, nós estamos perdidos. Se é o mesmo Deus que livrou o povo do Egito, que venceu os egípcios, nós estamos perdidos. Pensaram os filisteus, fizeram um culto retumbante, um fervor, um barulho, mas era vazio. Foi um culto de confissão positiva e não de confissão de pecados, e não da confissão da verdade. Confessaram: nós somos o povo da arca. Quem tem a arca não tem que ter medo de nada. A arca está conosco, a arca representa a presença de Deus, então nós estamos na boa, a vitória é nossa, certamente. E confiaram e fizeram da arca um instrumento de superstição. Mas não tinham comunhão com Deus. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí não vai dar em nada. Guerra, batalha, nova batalha, 30.000 vão ser mortos agora, não apenas 4. Vão perder de novo. E pior ainda, a arca da aliança vai parar na mão dos pagãos. Ofni e Finéias serão mortos. Eli vai cair da cadeira quando recebe a notícia de que a arca foi parar com os filisteus, que agora tripudiavam e colocaram a arca da aliança aos pés de Dagom, dizendo: Dagom é soberano, esse Deus Dagom é o soberano, venceu o Deus de Israel. Porque quando tinha aquelas guerras, eles entendiam que os deuses estavam guerreando. Então esse Deus é mais forte do que aquele. Ele cai da cadeira e morre. A casa de Eli morre naquele mesmo dia. A esposa, se não me engano, de Finéias está grávida, dá à luz e coloca o nome do seu filho. E acabou. A história de Ofni e Finéias termina com essa palavra emblemática: e acabou. Foi-se a glória de Israel. A história de um ministério que pode ter sido até fervoroso, mas que não foi santo, mas que não foi de coração nas mãos de Deus, que não foi de coração de servo, terminou com um tremendo e acabou. Foi-se a glória de Israel. Derrota, destruição e morte. Mas Deus começa a vindicar o seu nome, a glória do seu nome. E lá entre os filisteus, lá no templo de Dagom, no dia seguinte amanhece a estátua de Dagom aos pés da arca da aliança. O pessoal volta lá de pé: o que é isso? Podia ser uma estátua de pedra, porque a palavra de Deus diz assim: se os filhos de Deus se calam, se os homens se calam e não dão a devida honra a Deus, e não têm o devido temor a Deus, as pedras clamarão. E as pedras estavam clamando, rendendo louvor e adoração à arca, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aos pés do Senhor. E pragas, tumores, e o povo ficou com medo de Deus. Aquele temor que faltou a Ofni e Finéias agora era visto nos filisteus. Ele faz a gente lembrar até da história de Jonas, quando o profeta não tinha temor de Deus. Quem tinha temor de Deus eram os pagãos. Que triste quando os profetas não têm mais temor de Deus. Mas Deus honrou o seu nome, e a arca é devolvida com muitos preceitos, com muito cuidado, com muito jeito. E houve paz entre os filisteus por décadas. Deixa eu contar um negócio para vocês. Era pastor na igreja do aeroporto. Plantamos uma congregação no bairro do Eldorado, em Diadema, muito pobre. E tinha um ministério, um candidato ao ministério, um aspirante que estava cuidando de lá. Alguém muito humilde, mas muito de Deus, muito simples, mas muito de Deus. O nome dele é Atanásio. E o Atanásio contou para mim: olha, pastor, a gente estava assim, a igreja do aeroporto tinha cedido para eles, doado um violão, mas eles não tinham ninguém para tocar. Aí eles chamaram alguém, o esposo de uma irmã lá da igreja, que tinha se convertido há pouco tempo, apareceu
se propondo a ajudar, porque ele tocava, e pediu o violão emprestado para treinar os corinhos da igreja, os cânticos. Foi para casa, na semana seguinte voltou dizendo: o violão infelizmente foi roubado, e agora eles estavam sem violão. Só que na semana seguinte esse homem morreu. E o Atanásio me liga: estou aqui no enterro do... Eu falei: eu não posso ir nesse enterro, era superintendente naquela época, era pastor. Eu falei: olha, você é o pastor aí, cuida aí do enterro. Mas o defunto está com o olho aberto, está todo mundo impressionado aqui que o defunto está com o olho aberto. O que a gente faz quando o defunto está com o olho aberto? Eu falei: isso eu não aprendi em lugar nenhum. Pastor, vem me socorrer, está todo mundo impressionado aqui. E o homem com o olho esbugalhado, aberto, está estranho, o negócio está esquisito. Eu falei: não, você cuida aí, cuida aí. Ele falou depois: olha, o senhor falou assim comigo, fui lá e cuidei mesmo, fiz uma oração, o olho do homem fechou, todo mundo ficou assustado mais ainda. Orei e fechou o olho do homem, sozinho. E o homem foi enterrado. Passa um mês depois, duas irmãs, uma esposa desse homem, mais uma outra, chegam à igreja no domingo com um negócio enrolado, um embrulho grande, enrolado, todo bem empacotado. O que é isso? Ah, isso aqui é para a igreja. É o violão. Meu esposo roubou da igreja o violão e vendeu para essa pessoa aqui. E ela disse que ficou muito assustada, porque o violão tocava na casa dela sozinho. Vai vendo. Ela ficou encafifada, tocou uma vez, tocou duas, todo mundo impressionado com o violão que toca. Por isso estava bem embrulhadinho, ela não tocar mais. E ela ficou mais impressionada em saber, pela boca da esposa, quando ela foi reclamar, o violão está tocando sozinho, esse violão era da igreja. Então meu marido roubou mesmo e vendeu para você. Era da igreja, e é por isso que ele deve estar tocando sozinho. Meu marido até morreu, foi castigado. É a interpretação que ela deu. Entregaram o violão lá. Deus honra, né? Está entendendo? Foi o que Deus fez ali, a estátua de Dagom aos pés, e foi devolvido. Mas aí voltamos para o capítulo 3. Mesmo antes da morte de Eli, porque já estava em decadência, a gente observa a palavra de Deus naquele tempo, por causa do pecado. O que acontece? A palavra de Deus era rara, e os olhos de Eli estavam se escurecendo, não apenas os físicos, os olhos da carne, mas também os do espírito. Havia então todo esse processo de pecado, decadência, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou o moço, chamou Samuel. E a atitude de Samuel é muito interessante, que Samuel tenha crescido tendo como irmãos mais velhos, porque ele foi adotado ali na família de Eli. Quem eram os irmãos mais velhos? Ofni e Finéias. Num ambiente pecaminoso, com maus exemplos, ele não seguiu o mau exemplo dos irmãos, ele seguiu as escrituras, nem seguiu o próprio Eli. Ele crescia na graça e no conhecimento do Senhor, em santidade, e vai ser usado por Deus por muito tempo. E vai, capítulo 3, terminando dizendo assim: a palavra de Deus começou a ser mais corriqueira, comum na boca de Samuel. A santidade se faz necessária. Vai ter uma outra guerra, passado décadas. Agora Samuel é o líder. Samuel agora é o sacerdote, é o homem de Deus, é o líder do povo. E os filisteus agora vão fazer nova guerra. Aí você vai para o capítulo 7. Nova guerra. E Samuel reúne o povo diante de uma ameaça terrível. Ele reúne o povo, e quando ele reúne esse povo de Deus, vai ter um culto agora. E é muito interessante você fazer o contraste entre o ministério e o culto de Ofni e Finéias e o culto de Samuel, o ministério de Samuel. E aí o que você vai ver nesse culto? E com isso a gente termina. Nesse culto nós temos, em vez de confissão positiva, nós temos confissão de pecados, não é? Temos humildade. Em vez do barulho ser
um barulho que é de baixo para cima, o barulho vai ser de cima para baixo. O barulho não é artificial, o barulho não é uma ação humana. O barulho que vai se ouvir naquele dia, em resposta à humildade, em resposta ao arrependimento, é o Senhor trovejando dos altos céus no acampamento dos filisteus, e eles vão se voltar uns contra os outros e vão morrer. E termina a história. Como é que terminou a história de Ofni e Finéias? Com tremenda palavra emblemática: e acabou, foi-se a glória de Israel. Como é que termina essa história do ministério? Não termina, mas essa guerra, esse conflito com os filisteus, como é que termina? Termina com um tremendo Ebenezer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aí a diferença de um ministério carnal, de um ministério sem o Espírito de Deus, só com a aparência externa, e de um ministério que realmente é autêntico, de humildade, de confissão, de corações quebrantados na presença de Deus. Ebenezer, que a nossa vida, o nosso ministério termine com um tremendo Ebenezer. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Obrigado, pastor Maurício. Oremos. Coloquemos em pé, vamos ter um momento de oração então. Senhor, eu te louvo pelos meus amigos, meus colegas de ministério, meus parceiros nessa caminhada, nessa luta, com seus desafios. Cada um deles tem também a sua história, o seu drama. Ó Deus, e o que nós temos aprendido é que a gente pode confiar no Senhor. O Senhor que chamou, o Senhor que sustenta. Se o Senhor chamou, o Senhor é que honra. Ó Deus, não é pela nossa força, nós não precisamos bater na rocha, nós podemos falar a rocha, Senhor, e dela sairá a água. O Senhor é que está nos comandando, Senhor, nem por força, nem por violência, mas é pelo Teu Espírito que as coisas acontecem. Nós queremos ter um coração nas Tuas mãos, um coração de servos, um coração obediente, confiante, porque o Senhor é quem supre em glória cada uma das nossas necessidades. O Senhor é quem faz, ó Deus, coisas tremendas. Eu te louvo, eu te bendigo, Senhor. Abençoa meus irmãos mais e mais, em nome do Senhor. Amém, amém.